Vamos lá, vamos retomar. Hoje eu queria ler novamente Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. A gente parou lá no versículo 12, 13, e a gente vai retomar, mas para não perder o contexto aqui, tá bom? Lembra que a gente está falando do capítulo 20, né? Estamos falando do milênio, a gente está falando dos julgamentos que acontecem também nesse período. Eu vou retomar aqui então algumas coisas, então vamos ler primeiro no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, né? O livro da vida é um dos livros, então, ali que foram abertos, né? No versículo 12, né? E aqui ele diz que aquele que não foi achado inscrito nesse livro especificamente, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Provavelmente os outros livros são registros relacionados às obras, né? E ao julgamento que será feito pelas obras, pela retribuição daquilo que eles fizeram, principalmente por negarem a Cristo, negarem o Evangelho. Então há um julgamento aqui que está sendo feito, né? A gente parou a semana passada na conversa, né? E da questão se aqui se está sendo julgado os salvos, os não salvos, né? Olha só, gente, nós chegamos à conclusão no nosso texto aqui que possivelmente aqui tem a ver com aqueles que não tinham sido ressuscitados. Só que eu quero que vocês entendam que na leitura que a gente fez, realmente é isso que parece que dá para entender, desde que, olha como uma coisa vincula a outra, desde que a ressurreição lá em cima não seja só dos mártires. Entende o que eu estou falando? Você vê como uma coisa está linkada à outra? Se a ressurreição lá em cima, que a gente leu, que ele fala da ressurreição dos mártires, né? No versículo 4. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra. Estes são os que não adoraram a besta, não receberam, né, a marca e reinaram. E aqui então você vai ver que os restantes dos mortos não reviveram até completar 1000 anos. Então, se essa ressurreição aqui, ela é dos mártires, representando toda a igreja salva, faz sentido lá na frente nós entendermos que é só o julgamento dos não salvos. Estão entendendo a lógica? Só que se aqui não é de toda a igreja, é só dos mártires, pode ser que lá esteja incluso também o julgamento dos salvos, numa outro tipo de ressurreição. Então é difícil aqui, no fluxo que a gente está lendo, parece que é só dos não salvos aqui, nesse momento, tá? Eles estariam com Cristo, mas olha só, por isso que eu falo, tudo está vinculado à interpretação. Porque
se eu vinculo a ressurreição para o reinado do milênio dos mártires, os salvos esperam outra ressurreição ainda. Né? Então, quer dizer, ele não ressuscitou toda a igreja para vir para a terra. Mas, de acordo com o que a gente está falando, ele vem, arrebata a ressurreição de Tessalonicenses, que é junto com o arrebatamento, que é a mesma. Então, eu estou entendendo tudo junto. Eu estou falando que você percebe que uma interpretação, ela depende da outra. Se a gente erra em uma, a gente compromete a outra. Você percebe como que é? Mas nós estamos escolhendo interpretar de uma forma que eu acho mais coerente. Olha só, nós estamos indo contra o Osborne, né? É uma baita de uma responsabilidade. O Osborne, ele assume, de certa forma, que a ressurreição também são, aqui é o julgamento, os cristãos passam também. Ele faz a argumentação dele, eu não vou entrar na argumentação dele. Por quê? Porque eu fiz questão de reler, eu vi se tinha um movimento cíclico dentro do texto, porque está vinculado, você lembra, em blocos, fala do 1000 anos, fala do julgamento, fala do 1000 anos, eu falei, de repente você tem um movimento de novo, de retomada de algumas coisas, mas lendo de novo, estudando de novo, dando uma olhada para ver se passou, eu ainda não consegui concordar com o Osborne dessa vez, olha, eu acho que é a única vez, tá? Então eu vou assumir que neste momento há um julgamento dos não salvos, tudo bem? Isso, nós vamos ver de novo. De maldade, de coisas ruins. Isso, mas é isso que ele fala, que nos 13, é justamente isso que ele vai argumentar, que no versículo 13, os mortos que estão sendo entregues são os não salvos. Isso, e lá no versículo 12, ele fala que os que estão em pé diante do trono não são os ímpios, são os salvos. Entende o que ele está falando? Sim, mas aí você está desconsiderando o 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Você tem aqui gente em pé diante do trono. Exato. Depois você tem gente sendo entregue pelo mar, pelas essas coisas. Por isso que ele faz essa distinção. Nós temos a impressão no texto. Eu acho que a palavrinha mais complicada aqui é vi também os mortos diante do trono. Porque se não tivesse a palavra morto aqui, se fosse aqueles que estavam diante do trono, nós entendemos que os salvos ressuscitados estariam nessa posição, que é o que ele está entendendo mesmo com a palavra morto, tá? Mas, dentro do fluxo realmente do texto, respeitando aqui que estão mortos também aqui, e já teve a primeira ressurreição, nós vamos continuar entendendo que há aqui um julgamento de condenação para os não salvos. Tá? Eu vou mais para frente dar uma lida, vou pesquisar, ver se tem outra questão, outra argumentação que pode sugerir uma forma diferente de interpretar, mas eu li novamente e não consegui ser convencido pela argumentação dele. Tá? Olha só, um dos únicos momentos aqui que eu tenho uma diferença com ele que é difícil, porque ele tem uma argumentação muito lógica, muito boa, né? Mas o fluxo do texto aqui não me permitiu isso, gente. Tá? Então vamos assumir. Então nós temos só um probleminha, que algumas coisas agora ele assume a interpretação dele para o comentário. Agora, uma coisa não tem problema. Ele diz que os cristãos também serão julgados. Isso nós sabemos, porque tem um julgamento do cristão, mas não para condenação. Tem um julgamento de obras. Mas aqui também parece que tem um julgamento de obras, porque tem o livro da vida, que é aquele, você não está no livro da vida, você está condenado. Só que tem outros livros. Existe um julgamento pautado também em outros livros. E esses outros livros? Será que não são? Aí entra um comentarista que ele levantou uma coisa interessante, que o Osborne fica em cima do muro, ele não consegue definir. A pergunta dele é assim: os outros livros pode ser julgamento dos não salvos, condenados, mas como que se eles fossem julgados segundo também o peso das suas obras de condenação. Como houvesse uma justiça gradativa de Deus, assim como haverá com os salvos.
Nós somos salvos, mas nem todo mundo vai receber as mesmas recompensas. Existe uma recompensa de Cristo para cada cristão. Por isso que a gente fala que a gente é julgado pelas obras e não relacionado à salvação, né? Mas aí ele levanta esse comentarista, e eu acho interessante isso, porque isso fala da justiça. Deus não vai condenar, acredito eu, olha só na minha cabeça como eu vou raciocinar isso. Deus não vai condenar um Hitler da mesma forma que uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, mas ela nunca abriu o coração para Cristo. Eu acho que existem níveis de justiça. Apesar da condenação ser terrível para os dois, porque aí é uma outra história que a gente vai entrar aqui. Isso, vão ser diferentes. Vão ser diferentes, né? Exatamente, os galardões. Você tem, inclusive você tem no próprio milênio aqui, você tem uma entrega de atribuição diferenciada para os mártires. Isso a gente viu, no Apocalipse você vê que os mártires eles têm uma posição muito especial no clamor, inclusive, debaixo ali do trono de Deus, para que as coisas no final dos tempos aconteçam. Né? Então, isso é interessante, isso fala da justiça de Deus. É muito difícil a gente imaginar isso, porque os dois estão sendo lançados no lago de fogo. Tanto o Hitler lá, como o que não era tão ruim assim, socialmente falando, que não tenha Cristo. Então, como Deus vai lidar com essa intensidade de julgamento, é uma coisa do caráter de Deus, a gente vai saber só lá. Mas eu não posso duvidar da justiça. É o que eu falei. Nós vamos cantar a justiça de Deus, você está entendendo? Nós vamos todos cantar, né? Justos e verdadeiros são os seus caminhos, os seus juízos, né? Exatamente. Exatamente. Isso aqui é inquestionável. Aqui tá taxativo o negócio. Para ir para o lago de fogo. Agora, lá o sofrimento pode ser diferente. Essa é a pergunta. Pode ser um impacto desse lugar, desse lugar de condenação ruim para todo mundo, mas pode ser um impacto diferente de condenação? Isso fica um questionamento baseado nos outros livros. Por que tem os outros livros? Para que eles servem? Se não são os cristãos que estão sendo julgados. Porque os outros livros, então, seriam para os cristãos, que são as obras e tudo. Mas se a gente está entendendo que o julgamento aqui é tudo relacionado aos não salvos, então esses outros livros servem para eles também. Olha como uma coisa depende da outra, você está entendendo? Você vê que não é tão fácil, né? Você interpreta uma coisa de um jeito, você compromete a outra, né? É o que a gente está assumindo aqui, né? Por quê? Porque parece que está sendo um julgamento de condenação. É um julgamento assim, né? Vocês já estão destinados a esse lugar, né? Mas existe, para mim, os outros livros que provavelmente têm a ver com as obras deles também. Né? Isso. Não. Aí isso aí dá para resolver fácil o que você está falando. Olha só o evento, olha a ordem do evento. Olha a ordem do evento, que interessante. Vou fazer daqui para cá aqui, ó, né? Você pega, vamos supor aqui. Vamos supor que Jesus volta aqui. Ele voltou, imediatamente tem a ressurreição da igreja. Então, quer dizer, você já tem os salvos, todos, de todas as eras, que a gente está assumindo essa interpretação, juntamente com os mártires ressuscitados e arrebatados com os vivos. Porque os vivos, eles passam pelo mesmo processo de ressurreição, mas sem a morte. De transformação do corpo, mas sem a morte. Então, quer dizer, aqui já foi todo mundo salvos. Aí ele volta para a terra para reinar 1000 anos. Dentre esses 1000 anos, tem pessoas perdidas. E tem pessoas que ainda podem ser salvas. Parece que dá a entender que ainda podem pessoas aqui ainda se submeterem a Cristo. Ou não.
Aí é um outro problema que eu não vou conseguir lidar com ele agora. Mas aí você vai. Lá no final, Satanás é solto. Ele engana as pessoas. Enganou, ele é destruído nessa última batalha final. Aí aí vai acontecer o quê? A segunda ressurreição, que é de todas as outras pessoas não salvas. Todas as outras pessoas não salvas. Mas e aqueles que estão vivos? Eles passam também por um tipo de transformação para a eternidade. É uma ressurreição em vida, do jeito que o salvo passou. Eles não estão mortos, mas eles, do mesmo jeito que não citou aqui a ressurreição, né, da primeira vez da igreja, que está inclusa, aqui há um evento que a gente está entendendo que vai acontecer junto. Não está explícito no texto, mas tem um evento que tem que acontecer junto. Tem a segunda ressurreição. Tem que todos agora passarem pelo grande tribunal branco. Todos. Todos não salvos. Todos. É o juízo final. Então, exatamente. Então, quer dizer, esses vivos, por mais que eles não morreram, mas eles passam pelo processo da morte e ressurreição. Como os cristãos, eles também passam. Não há chamado de morte, mas há uma interrupção desse corpo e início do outro, sem aquele tempo de ficar enterrado. Transformados. Então, mas olha só, você tem aqui o final de tudo. Esse pessoal, por exemplo, da última guerra final com Satanás, morreram. Então quer dizer, morreu todo mundo que tinha que morrer. Não tem mais sobrevivente. Quem sobreviveu são salvos, transformados. O resto é tudo morto já. Esses não. Não, esses nós já estamos separando eles. Exatamente, isso aí já está claro para a gente está assumindo isso aí. O resto é tudo morto, porque inclusive esses que se rebelaram no final dos 1000 anos contra Cristo, estão sendo justamente mortos nessa batalha final. Aí eles ressuscitam, mortos, há uma ressurreição para esse julgamento final. Apesar de falar que os mortos estão sendo entregues, está acontecendo a segunda ressurreição aqui. É isso que a gente tem que entender. Está implícito no texto que tem uma segunda ressurreição. É nesse momento que eles ressurretos estão diante do trono. Ele não precisou falar, mas o evento o mar está entregando o morto e eles estão sendo ressuscitados para estar diante do trono, para julgados imediatamente. Esse é o evento, né, um atrás do outro aí. Você vê que o que a gente quebra a cabeça, né, porque a gente quer essas cronologias lógicas. Mas você vê que o autor, ele não se preocupa em esclarecer tanto essas coisas. Eles não se preocupam, você percebe? Porque gente, a gente tem que entender, por mais que seja interessante a gente entender, e eu acho que os eventos aqui, dá para a gente ter uma noção, parece que a gente está conseguindo, pelo menos esses eventos finais, mas você percebe que o autor, ele não tem interesse de explicar. Ele não liga para isso. Ele não liga para dar certinho, porque senão ele ia escrever muito mais claro. Isso, depois disso, depois disso. Ele não se preocupa para esclarecer as nossas dúvidas cronológicas. Porque os autores bíblicos não têm o pensamento que nós temos. E isso nós temos que entender. É uma curiosidade ocidental. É uma curiosidade ocidental, moderna. Isso dá esse nosso tipo de jeito de ver a história. Nós estamos inseridos numa sociedade ocidental que quer um começo, um meio, um fim. Por isso que nós estamos aqui quebrando a cabeça em mostrar em Apocalipse que Apocalipse não começou como um começo, um meio, um fim. Ele é um começo, vai para frente, volta para trás, vai para frente, volta para trás, vai para frente. Você percebeu que ele foi fazendo esse movimento. Ele sempre foi para frente, mas voltando para trás. Dá 5 passos para frente, volta 3.
Dá 5 para frente, volta 3. Nós percebemos vários. E nós temos dificuldade de ler esse tipo de literatura, porque nós não estamos acostumados. O melhor jeito de você entender isso é assistir filmes que fazem isso. Tem vários filmes hoje que lançam, que eles fazem esse tipo de retomada, que ele vai te levando para o fim, mas sempre voltando para trás. Ele retoma a história e vai para frente. Aí ele retoma depois e vai para frente. Aí ele explica algo que aconteceu lá atrás, amplia e vai. Ele vai te levando. Apocalipse é isso. Por isso que é difícil. Agora, esses eventos finais parecem que tem uma cronologia não de data, mas de eventos. Lembra que eu falei de eventos? Arrebatamento, ressurreição, milênio, Satanás solto, destruição de tudo, morto, entrega os mortos, juízo final, lago de fogo, novo céu, nova terra. Eventos. Esses eventos parecem ter uma lógica, né? uma cronologia de eventos, a gente pode falar. Tá bom? Mas é legal, né? A gente vai entendendo. Aí vamos lá, mais um pouquinho aqui de comentário, gente. Bom, então você já fica claro então que o mar simboliza o mal, né? Minha mãe destacou isso. E a morte e o inferno ali mencionados, eles são mencionados quase como uma entidade, né? Lembra que a morte e o Hades vinha ceifando atrás, parece que são personificados, né? Porque a morte, gente, ela é uma força, é o inimigo mesmo, realmente. É isso que a gente tem que entender. Parece que a gente está falando de alguém, parece aquelas brincadeiras mesmo de filme, né? Que a morte, que eu brinquei um dia, né? Ceifando as pessoas, literalmente. É lógico que a gente sabe que não é isso, é uma característica, mas ela é quase personificada no texto. É o último inimigo a ser vencido, quer dizer, você vai destruir esse inimigo que atrapalha a vida do ser humano. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele está limpando o pecado, ele vai tirar o que o pecado trouxe, a morte. E a morte espiritual e física. É isso que a gente tem que entender, né? Não, você vê que é o último, depois inclusive, né, de Satanás ali, né? Depois o próprio Satanás, quer dizer, o próprio inferno é lançado e a morte é lançado, né, ali nesse lugar, né? Outra coisa interessante, lá no final que a gente vai ver, como o mar ele representa no imaginário apocalíptico, né, e dos hebreus o mal, por isso que lá a gente vai ver, né, o mar já não existe. Porque isso é uma pergunta quando eu não entendia a literatura apocalíptica. O mar é tão bonito, por que Deus vai destruir o mar? Então há uma grande possibilidade do mar estar representando toda a maldade, o abismo, literal, o caos da humanidade, que é o que ele representava, inclusive em Gênesis. O Espírito Santo pairava sobre a face do mar, do abismo, das águas. Águas para eles era caótico, um lugar caótico. Por isso que ele traz ordenação, por isso ele separa terra e água. E ele ordena a terra, depois ele ordena o mar. Ele está tirando o caos, que na cabeça daqueles povos antigos era o que o mar simbolizava. Por isso que os monstros marinhos, não tem as histórias de monstro marinho, porque os monstros vinham da onde? Do caos, do abismo, do mar. E o mar está sendo destruído. Quer dizer, tudo isso que representa maldade para eles vai ser desfeito. Então não quer dizer que não vai existir, pode existir na criação. O mar físico, as águas, né, algum tipo de... Até tem rio lá, né? Tem uma cidade de Jerusalém ali, né? Nova Jerusalém. Deixa eu ver onde eu parei aqui, gente. Só para não repetir muito aqui. Aqui ele levanta de novo, né? Ainda assim permanece a questão sobre o que é literal e é simbólico. Em que sentido? Lago de fogo e enxofre. Gente, será que vai ter um lago mesmo? Entende? Será que vai ter um lago de fogo? Existe um lago lá de fogo, enxofre? Ou é um sentido de figurado, porque o fogo sempre representou juízo no Antigo Testamento, né? Então, isso aí fica suspenso, a literalidade disso. Agora, o que ele fala é o seguinte, que é o que eu sempre falo também. Não importa se é literal ou não, é ruim pra caramba, né? É uma condenação, é isso que a gente tem que entender, né? Não é nada de bom se não for um fogo físico, talvez pode ser coisas piores ainda que a gente passa, né? Quer dizer, é uma condenação, é um juízo de Deus, não é bom, né? Mas ele levanta essa questão aí, se é simbólico ou literal, isso sempre vai ficar
né? Espero a gente não descobrir isso, né? Por experiência própria, né? Não quero, essa eu não quero descobrir, por experiência próxima. O livro da vida também, né? Também talvez simbólico, né? É um registro dos salvos, porque lembra que na cultura antiga eles tinham livros de registro da comunidade. Quando eles queriam, por exemplo, penalizar alguém por alguma coisa, eles riscavam a pessoa do livro para dizer que ela estava excluída daquela comunidade. Então isso faz parte de uma questão cultural de registro de um povo. Quer dizer, Deus tem um povo, quer dizer, se ele tem um povo, ele tem um registro, ele tem um livro, né? Por isso que ele promete, Jesus, eu nunca vou riscar o nome de vocês do livro, né? Gente, é tudo coisas que estavam prontos para eles visualizarem esses conceitos, tá? Entenda isso, né? Os salvos então responderam, né, ao chamado de Deus, em contraste aos não salvos, não, nem nos juízos, nem nos julgamentos, né? E agora eles enfrentam um tormento eterno. Essa passagem também reflete uma tensão entre soberania divina e responsabilidade humana, aquele grande tema teológico discutido bastante pelos teólogos, eles quebram a cabeça nisso aqui, mas nós não precisamos discutir, a gente tem que aceitar. Há uma soberania de Deus, há pessoas seladas, ele fala isso inclusive antes da fundação do mundo, mas há responsabilidade humana, decisão diante daquilo que foi posto. Essas coisas estão andando junto, a gente não consegue conciliar racionalmente isso, mas essas coisas existem na Bíblia e a gente tem que conviver com elas. Por isso, sobre isso, assistam o Luiz Saião. É o melhor teólogo que existe para mim no Brasil, que faz a conciliação com a mentalidade judaica e hebraica. Ele foge da dicotomia da filosofia grega, que influenciou o nosso pensamento sistemático, e ele vai explicar como o judeu, porque ele é um hebraísta, ele conhece a cultura judaica profundamente, né? Então, para mim, é a linha que a gente tem que seguir, a dele. Inclusive, ele fala assim, para mim essa discussão nem faz sentido. Ele fala, para mim não faz sentido. Porque a categoria que os judeus pensavam não é essa que vocês estão discutindo. Não faz nem sentido discutir isso. Então ele é o cara para esse tipo de teologia, gente. Tá? Você põe lá no YouTube, lá. Pode colocar lá. Soberania divina, responsabilidade humana, Luiz Saião, ou arminianismo e calvinismo, Luiz Saião. Tem um recente que ele soltou agora. Assista, porque aquilo ali é coisa boa de se ouvir. Tá? O Luiz Saião, nisso aí é fantástico. Deixa eu ver aqui, gente. Bom, para a gente encerrar então aqui o capítulo, lembrando então um resumo aqui do capítulo 20. Nós vimos bastante então da soberania de Deus, vimos que toda aquela pompa de Satanás aqui não vale nada, ele vai ser destruído, né? O mal está sendo destruído, Satanás, a morte, o inferno, quer dizer, tudo aquilo que perseguia a igreja, que tinha poder, né? Contra a igreja, os cristãos, matando gente, achando que estava com poder, de repente cai diante de Deus, totalmente do poder de Deus, que é o que a gente espera, né? Então há uma derrota de Satanás aqui que está sendo exposta, né? Há uma vindicação dos santos, como a gente viu dos mártires, quer dizer, eles vão reinar com Cristo, a igreja vai reinar com Cristo, a igreja vai ressuscitar, quer dizer, aqueles que foram mortos. Gente, a ressurreição é sempre uma coisa que a gente tem que conversar muito, porque a ressurreição, ela é um poder sobre qualquer império, vocês têm que entender. Eu falei isso domingo de manhã, estudando com o pessoal. Imagine o Império Romano, entra na história comigo. O império que dominou o mundo da época. Dominou o mundo com poder militar, com política, com opressão, com imposição de impostos financeiros, submissão das outras nações. Quem não submetia, eles matavam mesmo, acabavam e tomavam posse e estabeleciam o governo deles. E aí você vê um império que se sente poderoso, divino, e ao ponto de falar assim, eu deixo viver quem eu quero e mato quem eu quero.
Olha o que eu estou falando. Aí você tem alguém que fala assim: eu não quero te servir. O que o império fala? Tudo bem, eu mato você. A morte, entende que a morte era o maior ferramenta de poder de todo o império, de todo autocrata, de todo ditador. Como que a Coreia do Norte, da nossa irmã que veio aqui, abafa o evangelho? Matando ou prometendo matar. A morte é um poder de controle de um império autocrata, ditatorial, tirano. É a morte, eu tiro tua vida. E se você fizer isso, eu mato tua mulher, eu mato teus filhos. Esse é o poder que o império fala. Aí de repente chega um povo. Olha, gente, entra na história. Chega um povo que diz que serve agora a um Senhor que venceu a morte. Você está entendendo o impacto na política de um governo ditador? Aí ele fala para o romano: você pode me matar, porque eu vou voltar, eu vou viver. Isso causa um impacto num poder que fala assim: quem nunca falou isso para a gente? Que negócio é esse? Você vai viver? Nós vamos viver e vamos julgar vocês. Gente, isso desestabiliza o poder de um império. A única ferramenta que controlava era o medo da morte que as pessoas tinham. Aí chega um cristão sem armas e dizendo: eu vou pregar o evangelho, o meu Senhor é Cristo. Mas você vai morrer se você negar a Cristo. Não tem problema não, porque Ele vai me ressuscitar. Pode me matar. Porque foi isso que muitos cristãos falaram. Isso mexeu tanto com o Império Romano, olha só o que eu estou te falando. Isso mexeu tanto com o Império Romano, assustou tanto o Império Romano, o poder que eles tinham, que eles resolveram queimar o corpo dos cristãos. Eles começaram a não enterrar mais, porque eles falaram: vai que esse povo volta. De verdade. É sério, gente, essa é a história. Eles começaram a ter medo daquilo realmente acontecer. E para não haver dúvida que eles não voltariam, transforma o corpo deles em pó, em cinza. E acaba com essa conversa. E os cristãos falam: não tem problema, nosso Deus vai ressuscitar a gente do pó, da cinza. Gente, isso é um impacto no império, no poder deles, terrível. E esse é o mesmo impacto que nós estamos vendo em Apocalipse. A besta vem e mata os cristãos. Tira a vida, vence os cristãos. Mata as duas testemunhas. Mata a igreja. E de repente Jesus vem e ressuscita para reinar e julgar aqueles opressores. A ressurreição é um impacto contra toda a tirania humana, todo o poder humano. Ele confronta terrivelmente, porque ninguém mais tem autoridade de tirar a minha vida a não ser Cristo, e se tirar eu vou voltar. É o poder literalmente sobre a morte. A ressurreição é algo fantástico, é a recriação de um novo corpo, é a esperança de que a morte não pode segurar a gente. Ela é uma das doutrinas mais centrais do Evangelho. Então, para você ver que aqui acontece uma vindicação dos santos. Os mártires estão ressuscitando para reinar sobre aquelas nações que um dia perseguiram, trazendo justiça, trazendo paz, trazendo o reinado de Cristo. Olha só a vitória dos mártires. A vitória da igreja, a gente está entendendo. Então, essa consciência da ressurreição, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ainda nós, por mais que não somos martirizados aqui, mas ainda enfrentamos a morte. Ela assola todo mundo. E nós cristãos, por mais que ela ainda atormenta a gente, só que se ela tirar a minha vida, nós temos que saber que eu vou ressuscitar.
Ela tem um poder temporário na minha vida. Por isso, não tem mais, Hebreus fala que nós não precisamos mais ter medo da morte. Jesus destrói aquele que tem o poder da morte e tira de nós o medo da morte. Por mais que ela ainda é terrível, é como que eu falo, é uma intrusa, ninguém deseja, leva pessoas amadas nossas, né? Tira a gente, né, de pessoas amadas, mas ela não é mais a palavra final sobre nós. É isso que ela não é mais. Cristo é. Porque nós vamos ressuscitar do jeito que Cristo ressuscitou e vamos reinar ainda no mundo que ela não mais tocará. Gente, isso é uma esperança, e era uma esperança para os cristãos primitivos, que eles viviam a fé cristã acreditando literalmente nisso.